O médico estava limpando a queimadura no meu antebraço quando o telefone tocou. Era uma sala pequena, com aquele cheiro específico de antisséptico e de ar-condicionado que os consultórios têm, e eu estava sentada na maca com a manga da blusa dobrada até o cotovelo, enquanto a enfermeira preparava o curativo e o médico anotava algo no prontuário sem olhar para mim. A queimadura era de 2º grau em uma faixa de quase 8 centímetros, resultado do café que havia sido despejado no meu braço naquela manhã, de uma forma que o laudo médico descreveria mais tarde, com aquela objetividade clínica que não precisa de adjetivos para comunicar a gravidade, como lesão térmica por contato com líquido em temperatura superior a 80 graus Celsius. O médico havia dito que seria necessário curativo diário por pelo menos 10 dias e que eu precisaria manter o braço fora do sol e longe de qualquer pressão enquanto a pele se recuperava. Havia dito que sim, que entendia, e havia ficado em silêncio processando o que ele havia dito, enquanto processava também tudo o que havia acontecido nas últimas 3 horas. O número na tela era dela. Atendi antes do 2º toque, porque havia estado esperando aquela ligação de uma forma que eu mesma não havia antecipado conscientemente, mas que o meu sistema nervoso havia identificado como inevitável antes que minha mente consciente chegasse à mesma conclusão. A voz dela não tinha o tom de quem está constrangida com o que havia acontecido algumas horas antes. Tinha aquele timbre específico de confiança calculada de quem se permite uma demonstração de poder, porque se sente completamente segura de que a demonstração não terá custo. Ela disse, sem preâmbulo e sem a suavização que qualquer pessoa com um mínimo de consideração pelo outro teria usado: eu queria só que você soubesse que tudo que você acha que vai fazer não vai chegar a lugar nenhum. Você acha que vai provar alguma coisa? Não tem nada. Nunca vai ter. Pode tentar o que quiser. Eu ouvi. E então ri. Não o riso nervoso de quem está tentando disfarçar medo, não o riso performático de quem está tentando parecer corajosa. O riso genuíno, breve, daquele tipo que acontece quando você ouve algo que é tão distante da realidade que a reação mais honesta é exatamente essa. E desliguei antes que ela terminasse a frase. O médico havia me olhado com aquela expressão de quem acabou de testemunhar algo que não estava esperando num consultório numa terça-feira de manhã. A enfermeira havia continuado aplicando o curativo como se nada houvesse acontecido, que era exatamente a resposta certa. Para que você entenda por que eu havia rido naquele consultório e o que havia dentro do arquivo que eu havia entregado 48 horas antes que tornava o riso a resposta mais honesta possível àquela ligação, preciso te levar comigo desde o começo. Não do começo daquela terça-feira, não do começo da queimadura, mas do começo real, que era muito antes, num escritório onde eu havia passado 4 anos e 8 meses, construindo algo que merecia existir e que havia sido atacado de formas que eu havia documentado com uma paciência que aquela ligação havia confirmado, de forma involuntária e completa, que havia valido cada minuto investido. Meu nome é Beatriz. Tenho 34 anos, sou formada em comunicação empresarial com extensão em gestão de crise e reputação corporativa e construí ao longo de 11 anos de carreira uma trajetória que havia me ensinado, da forma que só a experiência prática ensina, que o ativo mais valioso em qualquer ambiente profissional não é o cargo que você ocupa, mas a integridade com que você o ocupa. Cada posição que havia tido ao longo desses 11 anos havia sido construída sobre entrega verificável e sobre relações genuínas, o tipo de relações que sobrevivem a mudanças de empresa e de cargo, porque estão fundadas em algo mais sólido do que conveniência momentânea. Cheguei a Silveira Comunicação e Estratégia há 4 anos e 8 meses, como gerente de contas estratégicas, fui promovida a diretora de relacionamento corporativo 14 meses depois, e nos 3 anos e 2 meses seguintes, havia transformado a carteira de clientes, que eu gerenciava de 12 contratos, com receita combinada.
de R$ 2.300.000 anuais para 21 contratos com receita de R$ 5.800.000, o que representava uma variação de 152% que estava documentada em relatórios com data, assinatura e aprovação do Conselho de Administração. O Dr. Fábio Silveira era o fundador e CEO da empresa, homem de 52 anos, que havia começado o negócio aos 28 numa sala emprestada com um computador e um telefone, e que havia construído ao longo de 24 anos, algo que o mercado respeitava com a seriedade que se reserva para empresas que provaram sua consistência em ciclos econômicos suficientemente variados para que a consistência seja verificável e não apenas declarada. Havia trabalhado com ele de perto por quase 5 anos, havia construído uma relação profissional baseada em resultados concretos e em comunicação direta que havia resistido a momentos de pressão, sem se desfazer, e havia aprendido a respeitá-lo, como profissional, com a mesma genuinidade com que ele havia aprendido a confiar no meu trabalho. Era uma relação que havia sido sólida. Até que algo havia começado a deteriorar lá de fora para dentro, de uma forma que eu havia demorado meses para compreender completamente, porque havia resistido a acreditar no que estava vendo. A Mônica Silveira havia chegado ao meu radar de uma forma diferente da que situações problemáticas costumam chegar, que é suave e gradual o suficiente para que você possa justificar cada episódio individualmente antes de ter acumulado evidência suficiente para ver o padrão. Ela havia chegado com uma intensidade que havia sido difícil de ignorar quase desde o início, o que havia me feito questionar a minha própria percepção, por um período, porque eu sabia que intensidade prematura de percepção pode ser sinal de que você está interpretando errado, e não de que você está interpretando certo. Era a esposa do doutor Fábio há 10 anos, havia participado da empresa com presença que havia sido variável ao longo do tempo e que havia se intensificado significativamente nos últimos 18 meses, de uma forma que eu havia relacionado a uma mudança na dinâmica interna da empresa, que não havia sido explicada formalmente, mas que havia sido percebida por outras pessoas além de mim. Havia algo específico que eu havia descoberto 6 meses antes daquela terça-feira e que havia transformado o que poderia ter sido uma questão de dinâmica interpersonal difícil numa situação com dimensões que eu havia precisado de tempo para compreender completamente. Era algo que havia encontrado durante uma análise de carteira de clientes que havia sido solicitada pelo próprio doutor Fábio para uma revisão estratégica de médio prazo e que havia cruzado com informações de contratos e de comunicações com clientes que havia acessado dentro das minhas atribuições regulares de diretora de relacionamento. O que havia encontrado havia se encaixado num padrão que não havia conseguido explicar com nenhuma interpretação que fosse compatível com operação normal e com boa fé de todos os envolvidos. E havia levado 6 semanas de análise cuidadosa antes de estar suficientemente segura do que estava vendo para começar a documentar com a seriedade que a situação claramente exigia. O café havia sido derramado naquela terça-feira de manhã numa reunião com 12 pessoas presentes, por um movimento que o laudo médico descreveria como resultado de contato direto com recipiente em temperatura elevada e que as 12 pessoas que haviam estado na sala haviam descrito, quando eu havia conversado brevemente com 2 delas depois, como claramente intencional de uma forma que nenhuma das 2 havia conseguido ou querido articular diretamente, mas que havia ficado implícita em cada palavra que haviam escolhido para descrever o que haviam visto. Eu havia saído daquela sala com a blusa destruída e o braço ardendo, havia pedido à recepcionista que chamasse um táxi e havia ido ao pronto-socorro da clínica mais próxima, sem dizer mais nada a ninguém do escritório. No táxi, havia aberto o celular e enviado uma mensagem de texto para a doutora
Cristina Lage, advogada trabalhista e especialista em assédio moral corporativo, que eu havia contratado 3 meses antes exatamente para o momento que havia chegado naquela manhã. A mensagem havia dito apenas: aconteceu. Tenho documentação médica. Estou no caminho da clínica. Ela havia respondido em menos de 2 minutos. Perfeito. Guarda tudo. Liga assim que puder falar. E quando o telefone havia tocado no consultório com o número dela na tela, e eu havia rido e desligado antes que ela terminasse, havia sido porque sabia que o que a doutora Cristina havia recebido 48 horas antes era o que tornava aquela ligação não uma ameaça, mas uma confirmação. Se você já teve a sensação de que alguém que pensava ter te derrubado, havia na verdade te dado a peça que faltava para completar o que você estava construindo, você entende exatamente onde eu estava naquele consultório. Deixa o like, se inscreve no canal, e fica aqui. Porque o que havia no arquivo que a doutora Cristina havia recebido vai mudar tudo. O arquivo havia chegado à doutora Cristina 48 horas antes do café, numa tarde de domingo, depois de 6 meses de construção, que havia sido conduzida com a disciplina específica de quem sabe que o que está montando precisa ser impecável antes de ser usado, porque material de qualidade mediana, em situações dessa natureza, não produz resultado, apenas cria ruído que a outra parte consegue contestar com facilidade suficiente para que o processo se perca em disputa técnica antes de chegar ao mérito. Havia precisado que fosse impecável, e havia sido. A decisão de começar a documentar havia sido tomada numa manhã de segunda-feira, 6 meses antes daquela terça-feira do consultório, depois de um episódio específico que havia funcionado como o ponto de inflexão que tornou impossível continuar aplicando interpretação benévola ao que eu estava observando ao meu redor. O episódio havia envolvido um cliente que eu havia trazido para a agência 2 anos antes, a minha relação de trabalho mais sólida na carteira, e que havia me ligado naquela manhã para dizer, com aquele desconforto de quem está comunicando algo que não sabe como comunicar, sem criar constrangimento, que havia recebido uma visita da Mônica Silveira na semana anterior, durante a qual ela havia sugerido, de formas que o cliente havia descrito como sutis mas inequívocas, que a gestão da conta poderia estar passando por mudanças e que ele deveria manter contato com a diretoria da agência, além das reuniões regulares com a minha equipe. O cliente havia dito isso com a lealdade de quem considera que a pessoa com quem trabalha merece saber o que está sendo dito sobre ela por terceiros, e eu havia agradecido com a sinceridade que o gesto merecia e havia desligado com aquela clareza específica de quem acabou de receber a última peça de informação que faltava para que um padrão que havia estado difuso por meses ficasse nítido de uma forma que não permitia mais interpretação alternativa. Havia ficado sentada por 10 minutos sem abrir nenhum e-mail e sem atender nenhuma ligação, pensando com a frieza de quem está diagnosticando um problema complexo e que sabe que a qualidade do diagnóstico determina a qualidade da solução. E ao final desses 10 minutos havia tomado 2 decisões simultâneas: começar a documentar com imediata sistematicidade e contratar uma advogada especializada, antes de fazer qualquer movimento adicional. Havia encontrado a doutora Cristina Lage através de uma busca criteriosa que havia levado 3 dias e que havia incluído a leitura de artigos que ela havia publicado sobre casos de assédio moral corporativo com componente de cônjuge de executivo, que era uma especificidade que poucos especialistas haviam desenvolvido com a profundidade que o meu caso requeria. A conversa exploratória havia durado 90 minutos e havia confirmado que ela havia entendido, desde os primeiros 15 minutos, a natureza específica do que eu estava descrevendo e as implicações jurídicas que decorreriam, dependendo de como a situação se desenvolvesse. Havia me dado orientações claras sobre como documentar de forma que o material fosse juridicamente utilizável, sobre o que guardar
e em qual formato, sobre como verificar cada afirmação antes de incluí-la no arquivo, para que não houvesse nenhum elemento que dependesse apenas da minha palavra para existir. Havia seguido aquelas orientações com uma disciplina que eu havia aplicado ao longo de 6 meses, de forma consistente, sem atalhos e sem a tentação de incluir no arquivo coisas que eu havia percebido, mas que não tinha como documentar de forma objetiva, porque material subjetivo, numa coleção de evidências, não apenas não ajuda como ativamente enfraquece o que está em volta dele, ao criar a impressão de que quem montou o arquivo não foi capaz de distinguir entre o que sabia e o que sentia. Havia mantido essa distinção com rigor, e o resultado havia sido um arquivo que a doutora Cristina havia descrito, quando havia lido o material completo na reunião da semana anterior, como o mais criteriosamente construído que havia recebido num caso dessa natureza, em 16 anos de especialidade. O que havia no arquivo era organizado em 4 categorias. A primeira era a documentação do padrão de interferência da Mônica nas operações da agência, que afetavam diretamente o meu departamento, com datas, contextos e, quando havia sido possível ter testemunha, os nomes de quem havia estado presente. Havia reuniões que ela havia frequentado sem convocação formal, identificadas por e-mails de confirmação de presença que eu havia guardado e que mostravam que o meu nome não havia estado na lista de convocados. Havia comunicações que ela havia feito em nome do Dr. Fábio, sem que ele houvesse autorizado, verificadas em 2 casos, por conversa direta com o Dr. Fábio, que eu havia guardado em e-mail de seguimento, com a redação cuidadosa de quem está criando o registro, sem que pareça que está criando registro. E havia a tentativa de interferência direta no relacionamento com o cliente que havia me ligado naquela manhã de segunda-feira, cujo depoimento havia sido colhido por escrito pela doutora Cristina nas semanas seguintes, através de um processo que havia garantido que o registro fosse formal e verificável. A segunda categoria era a documentação do padrão de comportamentos hostis direcionados especificamente a mim, com a qualidade de evidência que tornava impossível a contestação como mal-entendido ou hipersensibilidade. Havia e-mails que ela havia enviado com cópia para o Dr. Fábio que continham afirmações sobre o meu trabalho que eram verificavelmente incorretas, com a incorreção demonstrável por referência a documentos existentes. Havia episódios que haviam acontecido na presença de outros funcionários, com os nomes dos presentes registrados imediatamente depois do episódio, enquanto os detalhes ainda estavam frescos, e com timestamp do registro que confirmava a contemporaneidade. E havia um padrão de escalada temporal que a doutora Cristina havia identificado como juridicamente relevante porque demonstrava progressão deliberada e não comportamento impulsivo e isolado. A terceira categoria era aquela que havia levado mais tempo para construir e que era, nas palavras da doutora Cristina, a mais significativa do ponto de vista das implicações, para além do assédio moral. Era a documentação das inconsistências que havia encontrado na análise de carteira, 6 meses antes, e que havia investigado com o cuidado de quem sabe que está em território que exige verificação independente antes de qualquer conclusão. Havia cruzamentos entre contratos de clientes e comunicações de renovação que revelavam que determinadas propostas haviam chegado aos clientes com alterações que não haviam sido aprovadas pelo departamento que eu dirigia, o que criava questões sobre quem havia autorizado as alterações e com qual objetivo. Havia um padrão de contatos com 3 clientes específicos da minha carteira que haviam acontecido por vias que contornavam os canais regulares de comunicação da agência, verificados através de registros que os próprios clientes haviam compartilhado comigo quando haviam ficado confusos sobre qual era o canal correto para determinadas solicitações. E havia uma linha do tempo que conectava esses contatos com o período em que os contratos dessas 3 contas haviam sido renegociados, de forma que havia custado à agência margens que eu havia calculado e documentado.
A quarta categoria havia sido adicionada na semana anterior ao envio do arquivo, depois de uma descoberta que havia expandido o escopo do que eu havia construído de forma que a doutora Cristina havia descrito como significativa para a determinação das responsabilidades envolvidas. Era uma análise comparativa de propostas comerciais que havia sido solicitada como parte do planejamento estratégico e que havia revelado, quando cruzada com os registros de aprovação, que havia propostas que haviam saído com valores diferentes dos aprovados internamente para 3 contas específicas, com a diferença sendo sistematicamente favorável ao cliente de uma forma que havia parecido generosidade de negociação, até que eu havia traçado a linha do tempo e havia entendido que as contas beneficiadas eram exatamente as 3 que estavam sendo contatadas pelos canais alternativos que a Mônica havia usado. A doutora Cristina havia consultado um especialista em análise financeira corporativa para validar o que eu havia identificado antes de incluir no arquivo, e a validação havia confirmado o padrão com a precisão técnica que havia transformado uma suspeita documentada numa conclusão suportada por evidência especializada. O arquivo havia chegado à doutora Cristina num domingo. Na terça-feira seguinte, o café havia sido derramado no meu braço, e quando o telefone havia tocado no consultório com o número dela na tela, eu havia rido porque o que ela havia me dito no domingo, depois de ler o material completo, era que o que eu havia construído era suficiente para que o que viesse a seguir não dependesse mais de nada que eu ainda precisasse fazer. Dependia do processo, e o processo já estava em andamento. Havia voltado ao trabalho na quinta-feira, 2 dias depois do consultório. Não porque o braço estivesse recuperado, o braço ainda estava com o curativo e ainda ardia quando eu esquecia de manter a posição que o médico havia recomendado. Havia voltado porque a doutora Cristina havia me orientado a voltar, com a objetividade de quem entende que a presença ou ausência de uma pessoa no ambiente de trabalho comunica coisas que podem afetar o desenvolvimento de um processo e que, portanto, não é uma decisão que deve ser tomada apenas com base no que a pessoa sente, mas também com base no que o processo requer. Ela havia dito: volte, trabalhe normalmente. Não demonstre que sabe o que está acontecendo. E quando alguém perguntar sobre o braço, mostre o curativo e diga que está se recuperando. O caos havia começado na quarta-feira, um dia antes do meu retorno, e havia chegado ao meu conhecimento por 3 canais diferentes antes que eu pisasse no escritório na manhã de quinta-feira. O primeiro havia sido a Mariana, colega com quem eu havia trabalhado por quase 3 anos e que havia me mandado uma mensagem na noite de quarta-feira, dizendo apenas que havia algo acontecendo no escritório e que ela precisava falar comigo antes que eu chegasse no dia seguinte. O segundo havia sido Rafael, cliente que eu havia gerenciado por 2 anos e que havia tentado me ligar 2 vezes na tarde de quarta-feira, sem deixar mensagem de voz, o que com o Rafael, especificamente era um sinal de que havia algo que ele queria discutir, mas que estava avaliando como fazer isso. E o terceiro havia sido a doutora Cristina, que havia me mandado uma mensagem às 21h de quarta-feira dizendo que havia atualizações importantes e que precisávamos falar antes das 9 da manhã do dia seguinte. Havíamos falado às 8h14, numa ligação que havia durado 26 minutos e que havia me dado o contexto do que havia acontecido, enquanto eu havia passado 2 dias num consultório e em casa com o braço curado e o celular em modo de descanso que a doutora Cristina havia recomendado como parte da estratégia de não demonstrar que sabia o que estava em andamento. O que havia acontecido era o seguinte, na sequência em que havia se desenvolvido. Na segunda-feira, o presidente do conselho de administração da empresa havia recebido o pacote de documentação que a doutora Cristina havia preparado a partir do arquivo que eu havia entregado no domingo,
com uma síntese executiva que havia sido estruturada para que as informações mais críticas fossem as primeiras a serem lidas, seguidas pela documentação de suporte organizada, de forma que cada afirmação remetesse diretamente ao documento que a suportava. O presidente do conselho havia lido a síntese executiva naquela segunda-feira e havia convocado reunião extraordinária para quarta-feira com os outros 2 membros independentes do conselho, sem incluir o Dr. Fábio na convocação, o que havia sido uma decisão que a doutora Cristina havia descrito como sinal mais claro possível de que o material havia sido recebido com a seriedade que merecia. Na terça-feira, que havia sido o dia do café e do consultório, o advogado do conselho havia iniciado verificações independentes sobre os elementos do arquivo que precisavam de confirmação por fontes que não fossem eu, que era exatamente o protocolo correto para um processo desse tipo. Havia contatado 2 dos 3 clientes cujas contas haviam sido identificadas no arquivo como objetos de contato por vias alternativas, havia recebido confirmações que eram consistentes com o que eu havia documentado e havia iniciado uma análise técnica dos registros de aprovação de propostas comerciais que havia sido solicitada ao Departamento de Tempo Inspiratório com uma justificativa genérica que não havia revelado o contexto real. Na quarta-feira, que era o dia em que eu havia ficado em casa com o braço no curativo, a reunião extraordinária do conselho havia acontecido. Havia durado 3 horas e 40 minutos, de acordo com o que a doutora Cristina havia apurado através do canal de comunicação que havia estabelecido com o advogado do conselho, que havia sido informado da existência de representação legal desde o envio do pacote e que havia respondido de forma que havia demonstrado que o conselho estava tratando o processo com a seriedade que o material exigia. Ao final da reunião, 3 decisões haviam sido tomadas de forma unânime. A primeira era a instauração de investigação formal conduzida por empresa externa independente, com início imediato. A segunda era a suspensão preventiva do acesso de não funcionários a determinados sistemas e espaços da empresa, enquanto a investigação estava em andamento, formulada de forma genérica, mas que na prática havia afetado especificamente o acesso que a Mônica havia tido. E a terceira era a convocação de reunião com o Dr. Fábio para amanhã de quinta-feira, antes do início do expediente regular, para que ele fosse informado formalmente do que havia sido instaurado, antes que a investigação começasse a colher depoimentos de funcionários. O caos que a Mariana havia descrito na mensagem de quarta-feira havia sido a reação ao que havia vazado da reunião do conselho, de forma que reuniões internas sempre vazam em algum grau, especialmente quando as decisões tomadas afetam o acesso de pessoas que frequentavam o ambiente com a regularidade que a Mônica havia frequentado. Alguns funcionários haviam notado que determinadas credenciais de acesso haviam sido desativadas. Outros haviam percebido que uma reunião havia acontecido num espaço que não era o habitual e com uma composição que não incluía o CIO, o que em qualquer empresa é sinal de que algo está sendo tratado em nível que vai além da gestão executiva regular. E havia a Mônica, que havia tentado acessar o sistema de gestão de clientes na tarde de quarta-feira, havia recebido uma mensagem de acesso negado e havia então ligado para o Dr. Fábio de uma forma que havia sido descrita por quem havia estado nas proximidades como uma ligação que havia durado pouco e que havia terminado com ele dizendo que havia uma situação que seria explicada formalmente na manhã seguinte. Quando havia entrado no elevador na manhã de quinta-feira com o braço no curativo e o crachá passado na catraca, como qualquer outra quinta-feira de qualquer outro mês dos 4 anos e 8 meses anteriores, havia um silêncio no escritório que era diferente do silêncio normal de início de expediente. Era o silêncio de lugar onde algo havia acontecido e onde as pessoas ainda estavam processando o que havia acontecido e avaliando o que seria adequado dizer e para quem.
A Mariana havia me olhado quando eu havia saído do elevador com aquela expressão de quem tem muito para dizer, mas que entende que aquele não era o momento nem o lugar. Havia sorrido para ela, havia deixado a bolsa na mesa, havia ligado o computador e havia começado o dia como qualquer outra quinta-feira, porque era exatamente o que a doutora Cristina havia me orientado a fazer, e porque era exatamente o que eu queria fazer. A reunião do Dr. Fábio com o conselho havia acontecido às 7h30 da manhã de quinta-feira, antes de eu chegar, e havia terminado às 9h42, pelo que a doutora Cristina havia apurado e me informado por mensagem, enquanto eu havia estado na minha mesa, fingindo que estava revisando o relatório de carteira que havia deixado incompleto na segunda-feira antes do café. Não havia como saber o que havia sido dito naquela reunião com detalhes que fossem verificáveis por mim naquele momento, mas havia duas coisas que eram verificáveis, sem que eu precisasse de nenhuma fonte interna. O doutor Fábio havia saído da reunião e havia ido direto para a sala dele, sem passar por nenhum espaço comum do escritório, o que eu havia notado, porque a rota que ele habitualmente tomava passava pelo corredor onde ficava a minha mesa, e havia pedido ao assistente que cancelasse todos os compromissos da manhã. A empresa de investigação independente havia chegado ao escritório às 10 da manhã, com uma equipe de 3 pessoas, que haviam se instalado numa sala de reunião, que havia sido liberada pela administração, e que haviam começado o trabalho de coleta de depoimentos e de análise de documentação, com aquela eficiência de quem tem um método que foi desenvolvido ao longo de muitos processos similares. Eu havia sido a primeira a ser chamada, o que a doutora Cristina havia me dito que era um sinal positivo do ponto de vista processual, porque investigações que começam com a pessoa que trouxe o material demonstram que quem conduz reconhece que o ponto de partida é o contexto e não a contestação. A sessão havia durado 2 horas e 15 minutos, com perguntas que cobriam cada categoria do arquivo que eu havia entregado com uma profundidade que havia me dito que os investigadores haviam lido com atenção antes de chegar. O investigador principal era uma mulher de uns 45 anos, com aquela competência tranquila de quem já havia conduzido processos complexos o suficiente para não precisar demonstrar autoridade, porque ela estava presente em cada pergunta que fazia e em cada pausa que deixava para que a resposta fosse completamente dada antes da próxima questão. Havia respondido cada pergunta com a objetividade que havia caracterizado a construção do arquivo, sem inflacionar e sem atenuar, e havia fornecido os documentos de suporte que havia trazido em cópia organizada, para exatamente esse propósito. No final da sessão, a investigadora havia dito que havia uma questão adicional que ela precisava abordar que estava além do escopo do arquivo, mas que havia surgido durante a análise preliminar que a equipe havia feito antes de chegar. Havia perguntado sobre o episódio da terça-feira, sobre o café, sobre as circunstâncias exatas do que havia acontecido e sobre quem havia estado presente. Havia descrito com precisão, havia fornecido o nome e o contato da clínica onde havia recebido atendimento e onde o laudo havia sido emitido, e havia mencionado os 12 funcionários que haviam estado na sala, 2 dos quais eu havia sabido que já haviam sido contactados pela equipe de investigação antes da minha sessão. A investigadora havia feito anotações com uma atenção que havia sido diferente da que havia demonstrado nas sessões anteriores, mais concentrada, mais detalhada, e havia dito ao final que o laudo médico seria solicitado formalmente à clínica como parte da documentação do processo. A Mônica havia sido chamada para a sessão no início da tarde. Não havia estado no escritório na parte da manhã, pelo que eu havia notado pela ausência no sistema de acesso, que eu verificava como parte das minhas funções regulares de gestão de carteira, e havia chegado às 3h40 com uma expressão que eu havia visto uma vez antes.
Na minha vida, num contexto completamente diferente, mas com a mesma qualidade específica, era a expressão de alguém que havia passado a manhã preparando uma versão dos fatos e que está chegando ao local onde vai apresentar essa versão com a confiança de quem ainda acredita que a versão vai funcionar. Havia cruzado comigo no corredor, quando havia saído da sala para buscar água, e havia me olhado com aquele olhar, que era ao mesmo tempo avaliativo e calculado, como se estivesse verificando o que eu estava demonstrando, para calibrar o que ela deveria demonstrar. Havia mantido a expressão neutra e havia continuado caminhando. Não havia mais nada que precisasse ser demonstrado de minha parte naquele ponto. A sessão dela havia durado 4 horas e 20 minutos, que eu havia sabido porque havia verificado o sistema de reserva de salas e havia notado que a sala que havia sido reservada para a investigação havia sido estendida 2 vezes ao longo da tarde. Sessões que precisam ser estendidas 2 vezes dizem algo sobre o que está acontecendo dentro delas, que não precisa de detalhes adicionais para ser comunicado com clareza. Quando havia saído às 18h10, havia passado pelo corredor com aquela postura diferente da que havia chegado. Não havia mais a confiança calculada de quem está chegando para apresentar uma versão que acredita que vai funcionar. Havia aquela postura específica de quem passou horas dentro de uma sala, respondendo perguntas que foram ficando progressivamente mais específicas e cujas respostas foram ficando progressivamente mais difíceis de fazer soar coerentes à medida que os documentos que os investigadores tinham iam sendo apresentados em sequência. O Dr. Fábio havia me chamado no final do expediente daquele dia, às 18h45, numa ligação que havia sido curta, mas que havia dito o que precisava ser dito com uma diretividade que eu havia apreciado. Havia dito que havia lido o material, que o conselho havia compartilhado com ele, que havia coisas ali que ele não havia sabido e que nunca deveria ter sido deixado sem saber, e que queria ter uma conversa comigo no dia seguinte sobre o que havia acontecido e sobre o que ele acreditava precisar ser feito. Havia dito que estava disponível, e havia desligado com a sensação de que o que viria no dia seguinte era diferente de qualquer conversa que havia tido com ele ao longo de quase 5 anos, não pela dificuldade, mas pelo nível de honestidade que ambos os lados estavam trazendo para ela. A conversa de sexta-feira havia sido longa. Havia durado 2 horas e havia sido conduzida com a honestidade que eu havia esperado de alguém que havia construído uma reputação ao longo de 24 anos, baseada exatamente na capacidade de encarar o que era difícil de encarar, sem recorrer a eufemismos que tornassem o que era difícil mais palatável, mas também menos real. Ele havia dito que havia feito escolhas de não olhar para certas coisas com a atenção que mereciam, porque havia sido mais confortável não olhar. Que havia recebido informações que haviam sido formuladas de forma que tornava fácil não questionar. E que a combinação dessas 2 coisas havia criado condições para que coisas acontecessem no ambiente que ele havia construído e pelo qual era responsável que nunca deveriam ter acontecido. Havia pedido desculpas com a especificidade de quem está sendo honesto sobre episódios concretos e não com a generalidade de quem está cumprindo o protocolo. E havia dito que havia uma proposta que ele queria que eu avaliasse, que havia sido construída com a intenção de ser justa de uma forma que ele havia verificado com o conselho antes de apresentar, e que esperava que eu levasse o tempo que precisasse antes de qualquer decisão. A proposta havia chegado por escrito na segunda-feira seguinte, num documento que havia sido preparado com a participação do conselho e com a orientação jurídica do advogado da empresa, e que havia sido estruturado com um nível de detalhe que havia revelado a seriedade com que havia sido construído. A doutora Cristina havia lido na tarde de segunda com a atenção de quem procura tanto o que está escrito quanto o que está intencionalmente ausente, e havia identificado 3 pontos que precisavam de ajuste antes de qualquer consideração de assinatura.
Havia me explicado cada ponto com a clareza que eu havia aprendido a esperar dela, havia descrito o que cada ajuste precisava produzir em termos concretos, e havia dito que com esses 3 ajustes o documento seria sólido de uma forma que protegia a minha posição de forma verificável e, não apenas declarada. Os 3 ajustes haviam sido negociados ao longo de 2 dias, com uma eficiência que havia revelado que o outro lado havia sido orientado a chegar a um acordo e não a prolongar um processo que já tinha a direção que tinha. O primeiro havia sido a especificação do reconhecimento formal do episódio do café como conduta intencional, com lesão física documentada, que a proposta original havia formulado de forma vaga o suficiente para preservar ambiguidade sobre a natureza do que havia acontecido. O segundo havia sido a inclusão de um prazo específico e vinculante para a implementação das revisões de governança que a proposta mencionava de forma genérica, com um mecanismo de verificação externa que tornava o cumprimento do prazo algo que precisava ser demonstrado e não apenas declarado. E o terceiro havia sido a extensão do período de proteção contratual que havia sido oferecido, que havia passado de 12 para 24 meses, com cláusulas que tornavam qualquer encerramento antes do prazo sujeito à revisão do Conselho e não apenas da gestão executiva. Havia assinado os documentos numa tarde de quarta-feira, 17 dias depois do consultório e do riso que havia feito no telefone antes de desligar antes que ela terminasse. 17 dias que haviam contido mais movimento real do que muitos anos de trabalho sem crise haviam produzido, e que haviam ensinado coisas que eu não havia aprendido de outra forma, porque não havia como aprender de outra forma. O tipo de ensinamento que só acontece quando você é colocado numa situação que exige que você use tudo o que tem de melhor no momento em que teria sido mais fácil não usar, quando o custo de agir com integridade é imediato e concreto, e o benefício ainda é incerto e distante. A investigação havia chegado às suas conclusões formais em 19 dias a partir do início. O relatório havia confirmado os padrões documentados no arquivo que eu havia construído ao longo de 6 meses, havia adicionado elementos que a investigação especializada havia identificado de forma independente e havia estabelecido conclusões sobre responsabilidades que haviam sido comunicadas às instâncias adequadas dentro e fora da empresa. As consequências que haviam se seguido às conclusões pertenciam a processos que não me cabia descrever em detalhe, mas cujos contornos eram consistentes com o que o material havia sugerido desde o início e com o que a doutora Cristina havia antecipado como cenários mais prováveis quando havia lido o arquivo pela primeira vez no domingo antes do café. A Mônica havia deixado de frequentar o escritório a partir da semana da investigação. O que havia acontecido nas esferas além do ambiente de trabalho pertencia a uma história que eu havia decidido conscientemente não carregar como parte da minha, porque havia aprendido naquele período que uma das formas mais importantes de proteger a própria saúde mental depois de uma experiência dessa natureza é saber com precisão onde a sua responsabilidade começa e onde termina, e onde começa a de quem escolheu fazer o que escolheu fazer. A minha responsabilidade havia sido documentar, comunicar e conduzir o processo que havia iniciado com a integridade que o processo exigia. O resto havia sido e continuava sendo da conta de outras pessoas e de outras instâncias. O Dr. Fábio havia mudado de uma forma que eu havia percebido ao longo dos meses seguintes, com aquela atenção que se desenvolve quando você trabalha com alguém de perto por tempo suficiente para notar as diferenças sutis que não são aparentes para quem observa de fora. Havia se tornado mais atento ao que acontecia ao redor, mais rigoroso nas perguntas que fazia quando recebia informação, mais presente nas reuniões de equipe, de uma forma que havia feito diferença concreta nos processos. Não havia pedido que eu esquecesse o que havia acontecido, e eu não havia fingido que havia.
Mas havia algo entre nós que havia sido reconstruído sobre uma base diferente da que havia existido antes, mais honesta e mais sólida por ser mais honesta, e que havia tornado o trabalho dos meses seguintes diferente em qualidade de tudo que havia existido antes. As políticas de governança que o Conselho havia comprometido implementar haviam sido concluídas em 56 dias, dentro do prazo de 60 que havia sido acordado, e a verificação externa que havia sido incluída como condição da proposta havia confirmado a implementação, com a precisão, que o mecanismo havia sido desenhado para produzir. O protocolo formal de proteção ao denunciante interno havia sido comunicado a toda a equipe numa reunião que o próprio Dr. Fábio havia conduzido, com uma honestidade sobre as razões que haviam levado à sua criação, que havia surpreendido quem havia estado presente e que havia sido descrita pela Mariana, que havia me ligado logo depois, como a reunião mais honesta que ela havia presenciado em 6 anos naquela empresa. O braço havia cicatrizado completamente em 32 dias, ligeiramente mais rápido do que o médico havia previsto, deixando uma marca fina que, com o tempo e com o sol, foi se tornando cada vez menos visível. Às vezes eu a notava quando estava digitando, e a luz batia de um ângulo específico, e havia um segundo em que o que havia acontecido voltava com aquela nitidez que memórias físicas têm de uma forma que memórias, apenas verbais, raramente conseguem igualar. E nesse segundo eu não sentia raiva, não sentia mágoa, não sentia nenhuma das coisas que seria natural sentir. Sentia apenas a confirmação de que tudo o que havia acontecido depois havia valido o que havia custado antes. Que o arquivo de 6 meses havia valido. Que o riso no consultório havia sido a resposta certa. Que desligar antes que ela terminasse havia sido o encerramento correto para uma ligação, que não havia mais nada de útil a acrescentar ao que já havia sido feito. O que eu carrego como aprendizado permanente daqueles 17 dias e dos 6 meses que os haviam precedido é algo que eu havia sempre sabido de forma teórica, mas que havia precisado de uma experiência desse tamanho para compreender com a profundidade que muda o comportamento e não apenas o entendimento. Que documentar com qualidade não é excesso de precaução. É a diferença fundamental entre ter evidência e ter apenas memória, e evidência e memória não são a mesma coisa em nenhum processo que importa. Que rir quando alguém te diz que você não tem nada pode ser a resposta mais honesta disponível quando você sabe que o que você tem é exatamente o que aquela pessoa mais temia que você tivesse. E que desligar antes que alguém termine uma frase, que não tem mais nenhuma informação relevante para você, pode ser o gesto mais poderoso que você faz naquele momento, porque comunica, sem nenhuma palavra adicional, que o poder na situação não está onde a pessoa que está falando acredita que está. Ela havia dito que eu não tinha nada. Havia dito isso num consultório médico, enquanto eu estava sendo tratada de uma queimadura que ela havia causado, com aquela confiança de quem acredita que o controle que tem é total e permanente. Havia rido, havia desligado, e havia voltado ao trabalho 2 dias depois, com o braço no curativo e a agenda do dia no celular, para encontrar um caos que havia começado, porque o que eu tinha havia chegado às pessoas certas da forma certa, no momento certo. Se essa história chegou até você no momento que precisava chegar, deixa o like agora, porque ele me diz que valeu cada detalhe que trouxe aqui. Se inscreve no canal porque toda semana tem uma história de alguém que foi subestimado de forma completa e que encontrou do outro lado uma versão de si mesmo que não trocaria por nada. E me conta nos comentários, você já riu quando alguém tentou te intimidar e não sabia o que você tinha preparado? Como foi esse momento? Porque a sua história importa tanto quanto a minha. E juntos, a gente prova que quem subestima quem documenta paga o preço mais caro que existe.